estar aqui, nós temos que falar sobre feminismo e imigração, e a nova lei de imigração, totalmente, né? Mas aqui, aqui o meu papel é realmente de contextualização mais do que qualquer coisa, e nessa contextualização é só para começar a dizer que nós estamos, quer dizer, a nova lei está numa fase em que ela foi aprovada, mas ela necessita, aprovada em várias instâncias, é um longo processo de muitos anos, mas ela está na mesa do Fora Temer e a gente não sabe o que vai acontecer com o Fora Temer. Porque o Fora Temer, aliás, eu recebi uma notícia que o blog do Noblat disse que o Fora Temer renunciou. Que vai renunciar. Mas agora, uma outra notícia é que ele não vai renunciar. Então, de fato, ele perdeu a governabilidade. Perdeu a governabilidade, o PSDB já está tirando tudo fora. E nisso tudo, isso aconteceu ontem, dia 16. E dia 16, exatamente enquanto isso estava acontecendo, nós não sabíamos, tinha um grupo de discussão, que é um grupo de discussão que foi criado pela irmã Rosita. A irmã Rosita é a diretora do Centro de Migração e Direitos Humanos, e é situada em Brasília, e é uma liderança realmente feminina, né? Talvez não seja feminista, mas do jeito dela ela é, né? E de fato aí é uma mediadora cultural. E aí o meu ponto, já para começar do feminismo, é que grande parte das pessoas envolvidas com a questão migratória, ou envolvidas em movimentos sociais, né, são mulheres. E na questão migratória, ou inclusive até no movimento feminista por ser que hoje realmente mudou de figura, que é um movimento realmente com as interseccionalidades de raça, de gênero, vários gêneros, né? LGBT e tal, e classe. É um movimento que hoje em dia é contra o capital, contra o patriarcado e contra a xenofobia. Esse, inclusive, é o lema das Vargas, e por isso que eu estou aqui. E nem sempre o feminismo foi isso, porque o feminismo, às vezes, tinha sempre um conflito entre feministas que eram mais contra o capital e feministas mais do eu. E tanto é que é interessante que hoje o feminismo, a liderança do feminismo, é a Angela Davis, que foi de Panteras Negras. E realmente hoje é um feminismo muito mais diversificado e muito mais empoderado. Então é nesse sentido, e também isso se nota no movimento migratório, né? Nas questões sobre imigração, né? Então, esse é um ponto. Então, nesse momento, é um momento que enquanto o próprio Temer, Fora Temer, tinha uma reunião com vários ministros que tinham posições diferentes, inclusive, isso estava acontecendo ontem, porque ele ia sancionar a lei hoje, dia 18, né? E a discussão era sancionar com vetos ou sem vetos. Então isso é parte da polarização, porque de um lado, um dos ministros, o ministro Aloysio Nunes, que é autor do projeto, estava defendendo que esse projeto fosse sancionado sem vetos, enquanto o ministro da Defesa, da Casa Civil, estavam querendo vetos. Então, que desconfigurariam a lei. E nós, por exemplo, desse grupo de discussão do Facebook, né, que é fechado, vocês não estão escutando? Agora estão escutando melhor? Tá? Mas vocês querem que eu volte? Não. Posso continuar? Não. Então, nesse grupo de discussão, nós estávamos discutindo como é que a gente poderia influenciar para que a questão toda de votação
sem veto, quer dizer, a sanção sem vetos. E isso, o grupo era formado por muitas mulheres de ONGs, a Conectas e tal, o pessoal de Brasília principalmente, mas também de Caritas, e não por acaso são todas mediadoras culturais, né, que fazem parte, são mulheres. Tem também homens, mas principalmente mulheres. É muito interessante isso, que essas lideranças tendem a ser, inclusive, de organizações, Ministério tendem a ser mulheres, e não é por acaso, acho que a gente tem que falar disso. E também tem a questão do feminismo, então tem isso. Mas nós estamos tentando ver como é que a gente poderia, o que fazer, tanto é nesse contexto que saiu uma matéria e também a polarização da direita, porque eles estavam programando uma manifestação para o mesmo dia 16 também. Então estava tudo acontecendo nesse momento. Então é também como que a gente poderia contestar a direita sem confrontá-los, né? Então a ideia, tanto é que saiu no Migramundo um texto do Rodrigo Delfim, que era mostrando quais eram as questões que estavam em jogo e quais as mentiras sobre elas, e o que era verdade. Então, uma das grandes questões desse pessoal, que inclusive representa o agronegócio, é que eles queriam vetar um artigo, que é uma seção, que era sobre a livre circulação dos indígenas, que tem uma concepção de território que não é necessariamente o Estado-nação. E realmente também para outros artigos relacionados a fronteiras e também a deportação, porque na nova lei, que é uma lei que alguém vai falar mais, eu estou dando só de geral, que é baseada numa ideia dos migrantes como sujeitos de direito, então, baseada em direitos humanos, a ideia é que não existe diferença entre migrantes que estão em situação documentada e aqueles que estão em situação indocumentada, têm os mesmos direitos. E também a ideia de que se alguém vai ser deportado, ele tem direito a uma defesa antes. Então a defensoria vai decidir. Isso que está em jogo, de fato não estava em jogo, está em jogo, é maior securitização. E nesse sentido, represento também o que esses movimentos mais à direita, que querem manter o estatuto do estrangeiro, que é da época da ditadura. Então nós estamos aqui no pior dos mundos, de fato, nesse sentido, se desconfigurarem a nova lei, né? Então aqui é uma coisa que é importante, e um outro ponto que é importante, que a formulação dessa lei não foi por acaso, não é porque, nesse caso, é o amálgama de vários projetos de lei, que é do projeto Lula, de 2009, o projeto do Aloysio Nunes, que é de 1913, e o último projeto, um outro anteprojeto, que é o projeto chamado Projeto dos Especialistas, da época do Paulo Abrão, na Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, que, então, é uma amálgama desses três projetos. E, de fato, a questão para a gente entender o contexto da lei, além dessa polarização, né, tem um contexto mais global, que nós estamos vivendo num mundo realmente de ideologias e políticas neoliberais, né, que criminaliza a pobreza, criminaliza os movimentos sociais, né? Isso também se reflete com as especificidades no Brasil e, inclusive, em São Paulo, né? Então, mas tem questões que são específicas. Então, essa é uma questão que está em jogo. E a outra questão é realmente a questão nacional, né? E aí também entra o agronegócio, mas também, então, nesse sentido, é uma demanda realmente dos migrantes, não só dos imigrantes, mas também dos emigrantes. Vejam, essa lei é uma lei das migrações e inclui também as populações emigrantes do Brasil, que estão no exterior.
E, de fato, quando a gente vai pensar nas demandas, o meu ponto é que as demandas, que são as demandas dos movimentos sociais, de mulheres e de homens, não é? Ah, tá, ok, obrigado. Que orientam as políticas públicas, e isso começa realmente na época, com um movimento iniciado pela Casa do Brasil de Lisboa, e que de fato, as grandes lideranças eram dois casais de exilados. Um é o Carlos Viana e Helena Bibas, exilados do Brasil, que saíram por causa da ditadura, e o padre Alípio, eu não sei se vocês sabem quem é o padre Alípio, ex-padre Alípio, porque ele continua Alípio, mas casado com uma brasileira, português, casado com uma brasileira que foi, inclusive, ainda das lutas camponesas, da época do Julião. E naquela época, em 1993, começaram as deportações de brasileiros por causa da política europeia. E as primeiras deportações de brasileiros foi de Lisboa. E aí eles começaram toda uma mobilização, que é toda uma história, posso contar mais tarde, não posso contar agora, mas que levou, inclusive, a um seminário, o primeiro seminário de imigração brasileira, que foi realizado em 1997, e que se tornou um movimento global. E já nessa época, a igreja estava envolvida, a irmã Rosita estava nesse seminário, a Maia Brandel, eu ajudei a organizar, porque estava fazendo pesquisa em Portugal naquela época, e isso levou a um movimento global, e é interessante porque esse casal de exilados, esses dois casais de exilados, e a Eliana eu conheço bem, é bem feminista, eles tinham acesso, tanto em Portugal como no Brasil. O padre Alípio tinha acesso ao Partido Socialista, Mário Soares, etc. Isso, inclusive, levou a uma mobilização e acessos no governo aqui, né? Então, realmente, as demandas por direitos dos brasileiros no exterior, no Brasil, que é uma reação às políticas de securitização da Europa, ressoaram aqui. E já tinha uma mobilização aqui, mas a mobilização lá começou em 1997, depois houve vários seminários e se tornou um movimento global. E aí eu não posso também contar todas as histórias, mas muitos seminários que foram realizados, primeiro com a ajuda da irmã Rosita, e depois eles próprios, os imigrantes, não, nós queremos fazer nossos seminários. E em vários países, cada um com as suas questões, né? Mas por direitos, no Brasil, né? Também direitos lá, porque são movimentos transnacionais esses, imigrantes, sempre, com campos transnacionais. E no Brasil começa também, que tem toda uma mobilização em favor dos imigrantes na época da ditadura, né? E realmente começa a questão da lei, mais ou menos em 2005, e já na liderança estava a nossa amiga Oriana Hara, né? Então, é uma luta de muito tempo. Então, não é por acaso que o Lula, quando foi eleito, escreveu a Carta aos Brasileiros no exterior e tal, e realmente o projeto dele é resultado de mobilizações, né? E de participação dos movimentos sociais. Inclusive, a própria a mobilização dos brasileiros do exterior e daqui, que levou à criação do Fórum Social das Migrações por brasileiros, né? Por o Luiz Bacejo, que é também um antigo ex-padre, que é também como reflexo do Fórum Social Mundial, né? Então, tem toda a questão que é uma questão nacional, local, mas também global. E é nesse contexto que se insere a mobilização por direitos dos migrantes e dos mediadores, que são também mediadores culturais, e das ONGs, para que se formule uma lei baseada em direitos. Agora, no processo de discussão da lei, já essa lei que nós queremos que aprove, que seja sancionada, já é uma lei que passou por muitas discussões, votações na Câmara, no Senado, e que é realmente direitos humanos. Eu acho que os pontos mais relevantes são realmente a ideia de que são todos iguais, quer dizer, que é baseada na Constituição de 1988, o fato que os brasileiros são incluídos,
a reunificação familiar, então, o direito a não ser, mesmo em caso de deportação, tem direito a uma defensoria, não é simplesmente ir embora, quer dizer, tem vários pontos importantes, mas quase 50% é securitização. E eu acho que eu tenho que terminar, né? Mas eu só quero dizer o seguinte, independente da lei, que a gente precisa dessa lei, e as pessoas vão falar mais sobre isso, é também importante levar em conta o papel das políticas globais que estão sendo exportadas para o Brasil. E isso não começa com o Temer, fora Temer. Mas já caiu o Temer, não sei, mas ele começa ainda com o governo Lula, com o governo Dilma, que são, quer dizer, a Convenção de Palermo, o tráfico de pessoas, o antiterrorismo, lei antiterrorista, tudo isso é exportado, são políticas globais. Então, nós temos que estar realmente bastante mobilizados em favor da lei, mas nós não podemos ser ingênuos de achar que se a lei será sancionada. Agora eu não sei como fica, porque o homem já está fora, cai, renuncia, ou ele tem um impeachment. A melhor situação seria que, porque se ninguém se manifestar, quer dizer, o fora Temer, ou alguém que fique no lugar dele, não faça nada em relação à lei, é melhor, porque no dia 24 expirou o prazo e a lei, então, é sancionada sem cortes, sem vetos. Então é a melhor situação. Agora, é muito complicado se o Rodrigo Maia for para lá, porque o Caiado, que é do DEM, é contra, é a favor dos vetos. Então, é uma situação que nós vivemos que é de uma grande incógnita. E eu acho realmente que no momento é todo mundo ir para a rua e gritar, fora Temer, diretas já. E com isso eu encerro. Obrigada. Porque o movimento social é forte. E as mulheres são empoderadas.